Bom dia. Um relatório da Comissão Europeia confirma que em Portugal são os mais pobres que estão a pagar a crise e que Portugal é o único país com uma distribuição recessiva, ou seja, em que os mais pobres estão a pagar mais do que os mais ricos nas medidas de austeridade. Para comentar este tema temos connosco o João Trigo de Rosa, consultor, e também Pedro Vassalo, gestor. Bom dia, muito obrigada a ambos pela vossa presença nesta Comissão Executiva. E começo por si, Trigo de Rosa. Que comentário é que lhe que lhe merecem estas conclusões do relatório da Comissão Europeia? Concorda? Antes de mais, bom dia. Eu não tive acesso a esse relatório, portanto não conheço os detalhes dessa informação. E penso que, sem dúvida, que num momento como aquele que estamos a viver e vamos viver em 2012, que é um momento de austeridade e possivelmente de recessão, a distribuição dos sacrifícios é muito importante do ponto de vista da equidade e da paz social. Portanto, acho que é uma preocupação que temos que ter. Concretamente, em relação ao relatório, como lhe digo, não conheço os resultados. Mas sobre a ideia que está subjacente? A ideia que está subjacente, eu julgo que a distribuição dos sacrifícios tem sido relativamente equitativa. Se olharmos, por exemplo, aos escalões do IRS em Portugal, para o escalão máximo, o escalão hoje é bastante elevado, 49%, e esse escalão atinge-se em patamares muito baixos comparativamente a outras economias europeias. Onde eventualmente existe algum tipo de diferencial é, digamos, nos impostos sobre o capital relativamente ao trabalho. Aí a questão é, o capital é móvel, portanto não é um problema só de Portugal, é um problema geral da globalização, e não sei se é um problema, assumimos que o mundo é global, portanto o capital pode se deslocar para onde tiver, digamos, o maior rendimento, e, portanto, a partir de determinada altura, se taxarmos o capital acima de determinado valor, ele vai sair do país ou não chega sequer a entrar no país. Aliás, como tivemos um exemplo recente de uma empresa portuguesa, à semelhança das outras empresas todas do PSI 20, que resolveu criar a sua holding na Holanda. Portanto, essa dicotomia, digamos, de impostos entre capital e trabalho é algo que não está resolvido e que é difícil de resolver no modelo global que temos. Em relação ao trabalho, parece-me que existe aqui uma equidade já bastante forte na redistribuição de riqueza ou nos impostos. Não é? Pedro Vassalo, eu concordo muito. Há um bocadinho a ideia em Portugal de que se os ricos pagassem a crise, se os ricos pagassem aquilo que deviam, fiscalmente, que não havia esta recessão e, portanto, todos vivíamos um bocadinho melhor. O que é uma falsa ideia. Porque, de facto, quem é supostamente rico em Portugal paga pelo menos metade daquilo que recebe, não é? Exato. Portanto, quem trabalha das 9 da manhã às 6 da tarde, até a hora do almoço, está a trabalhar para o Estado, não está a trabalhar para ele. E, portanto, que já é uma fasquia, como disse bem, que já é uma fasquia, em termos europeus, das mais altas que há. Pode-se continuar a taxar mais os ricos. Eu duvido é que o que se taxar mais, o que se receber a mais por um elevar das taxas relativamente a quem é rico, supostamente, que isso vai representar maior encaixe financeiro, depois as pessoas vão-se embora. Portanto, esta ideia que em Portugal vai fazendo o seu caminho, na alguma esquerda, de que se os ricos pagassem, então não havia recessão, é falsa. E, como disse, cerca de metade já pagam. A questão dos juros tem toda a razão. O que as pessoas se queixam, e eu percebo que sim, é que quem recebe por aplicações de capital tem uma fiscalidade mais benévola. O problema é exatamente aquilo que disse. É porque as pessoas que têm o capital, se não prestarem cá, agarram nele, põem na Suíça, põem na Inglaterra, põem no Luxemburgo. E, de facto, quem fica mais a perder é a economia nacional. E, portanto, isso aí tem um tratamento fiscal mais favorável relativamente ao trabalho. Mas aí é móvel, não há muito a fazer. Portanto, se queremos atrair capital estrangeiro, é a única forma. Acha que Portugal começa muito cedo a dar sinais de paralisia? Ainda agora o ano começou. Eu, sinceramente, não noto isso. Quer dizer, acho que houve aqui alguns sinais até positivos da economia portuguesa, na capacidade, por exemplo, de captação de capital estrangeiro. O investimento, a privatização do EDP e o investimento dos chineses em Portugal, acho que é um sinal de dinamismo da nossa economia e é um sinal de que Portugal pode atrair outras fontes, digamos, de capital e de equity diferente, digamos, das nossas fontes tradicionais. Normalmente a Europa seriam os alemães, ou os ingleses, ou os franceses, ou os espanhóis que investem em Portugal. E, portanto, acho que isso é um sinal muito positivo e eu prefiro olhar aos sinais positivos que aos sinais negativos. Agora, estamos num modelo
que não é só português, que eu diria que é geral da Europa, que é menor crescimento, devido ao contexto em que estamos, e isso obriga a aumentar os impostos e, por sua vez, a mais austeridade. E podemos estar a entrar aqui num ciclo vicioso em que esses maiores impostos, menor e mais austeridade, obrigam a crescer menos e, portanto, vamos entrar aqui num ciclo vicioso que vamos definhando. E eu acho que essa é a questão de fundo. Se este modelo que estamos a seguir em Portugal e que genericamente está a ser seguido na Europa, nos vai conduzir a isso ou não. A questão é qual é a alternativa. Até agora ninguém apresentou uma alternativa, portanto não temos outro remédio senão segui-lo. Mas podemos estar aqui numa situação do género da que foi criada no Japão nos anos 90, em que a economia foi definhando e teve uma década perdida. Eu acho que essa grande questão é se a Europa vai ter uma década perdida ou as medidas que estamos a tomar vão nos servir para criar aqui um patamar de crescimento sustentável para a próxima década. Pedro, a austeridade vai ser a palavra de ordem este ano. Acha que vai ser suficiente? A austeridade é rigor, não é? Quer dizer, tudo depende do que vai acontecer na Europa. Não, nós somos uma economia muito aberta. Se a Alemanha supostamente iria entrar em recessão, mas parece que talvez já não. Quer dizer, há alguns sinais simpáticos da parte da Europa. Se de facto a Europa retomar e tendo em conta que é um destino preferencial das nossas exportações, nós vamos atrás, não é? E portanto aí poderá atenuar o efeito da austeridade. Agora há uma coisa que é verdade, quer dizer, o que se chama austeridade dá um bocadinho a ideia de que é um período agora que a gente aguenta isto durante um ano e depois business as usual e as coisas voltam a ser como eram. E as coisas não vão voltar a ser como eram. E é bom que, e se calhar do ponto de vista da liderança política, era bom que se dissesse isso com mais transparência, porque as coisas muito dificilmente, ou só daqui a muitos anos, é que vão voltar a ser como eram. O à vontade com que se gastava, a facilidade com que se investia, alguma leviandade com que se tratava questões orçamentais, etc., eu acho que esse mundo acabou. E ainda bem que acabou. Isso vai significar que nós temos que começar a habituar a viver com menos, mas não é só em 2012. Em 2013, 2014, 2015. E as famílias, em regra, o consumidor adapta-se bem, não é? E, portanto, há algumas coisas que a gente, tipo, gastos como lazer e esse tipo de coisas vão diminuir, vai ficar o essencial. E eu acho que isto tem os seus aspectos positivos, que é que liga com toda a franqueza. Acho que tem coisas positivas, não é? Acha que Portugal não vai ficar num beco sem saída? Acho que há esse perigo que falava. Acho que há esse perigo, mas tudo depende da Europa. O problema aqui é que não há terceira via aqui, como na social-democracia, não é? Aqui nós temos mesmo que o Estado tem mesmo que emagrecer e tem mesmo que chegar àquele nível de endividamento ou de desequilíbrio, chamado déficit, porque é o credor que assim o impõe, e, portanto nós ainda não temos margem de manobra, e mais, graças a Deus que ainda é assim, ou seja, que ainda há um credor. Porque no passado Portugal passou por estas situações e ninguém lhe emprestava dinheiro. Portanto, quando nós estamos a dizer, às vezes temos um bocadinho aquela tendência a dizer mal da vida, etc., mas devíamos estar agradecidos porque ainda há quem nos empreste dinheiro. Porque podia haver quem não nos emprestasse dinheiro e então aí era tudo muito pior, não é? São legítimas as dúvidas que alguns levantam sobre se a austeridade sem desvalorização cambial, e estou a citar, não aprofundará a recessão e o desemprego. Pois é, esse é o ponto que falávamos há pouco, quer dizer, se formos de corte em corte, sem nunca ajustarmos a nossa moeda. A questão de ajustar a moeda, eu acho que ainda é mais dramático, porque implica o colapso do euro e a nossa saída do euro. Portanto, aí estávamos a falar da economia de repente diminuir 40% ou 50% do seu valor, não é? Portanto, eu acho que verdadeiramente isso não é uma alternativa. É um cenário possível e é um dos cenários que pode estar em cima da mesa em 2012. No meu entender, Deus queira que não aconteça, e acho que os líderes europeus farão tudo para que não aconteça, mas essa não seria um ajuste demasiado brutal, não é? Portanto, há aqui esse risco que está a falar, portanto, num cenário de moeda única, de irmos definhando aos poucos.
solução. Acho que a solução dentro deste enquadramento é, mais uma vez, procurarmos vias alternativas, nomeadamente captação de capitais de outros mercados, e eu acho que a esperança vem do Oriente, nomeadamente da China, e do Sul, nomeadamente do Brasil. Acho que é uma das vias importantes. E, ao mesmo tempo, fazer aqui um ajuste forte do Estado. Portanto, isso não, como o Pedro dizia, quer dizer, não temos outra alternativa senão ajustar, digamos, a dimensão dos nossos gastos públicos àquilo que é a nossa realidade económica, porque o chamado Estado Social, no fundo, embateu aqui contra uma parede, que é uma parede dupla, que é a parede económica, portanto, não há dinheiro e, portanto, não pode haver fantasias de querer gastar dinheiro em coisas que não existem. E, por outro lado, há também a barreira demográfica. Quer dizer, há aqui uma questão demográfica que é insolúvel no curto prazo. Quer dizer, a geração futura não tem capacidade de pagar o ónus desta geração e, portanto, vamos ter que ajustar ou então vamos ter que aumentar a nossa demografia, mas isso é algo que não se resolve no ano. Mas olha que... Há notícias que dizem que já há muitos casais a evitarem ter filhos por causa desta crise. Pois é, aí não conseguimos aumentar a demografia. Não, eu acho que as políticas de incentivo demográfico é algo que devia estar em cima da mesa como uma política prioritária, não é? Porque quem tem filhos, de alguma forma, está a ajudar a sustentabilidade do país e, do ponto de vista estritamente económico, está a criar pessoas que vão pagar impostos e descontar para a reforma de quem está, digamos, a atingir a idade limite útil. E, portanto, de alguma forma, devia haver uma compensação para essas famílias que têm mais filhos. Não é? Como é que se combate este problema, tendo em conta também que, segundo os dados do último recenseamento, a nossa população está cada vez mais envelhecida? Eu acho que é um problema cultural, não é? Sem criar meio filósofo, acho que é um bocadinho isso. As pessoas hoje em dia, os casais novos, evitam um bocadinho ter filhos, em grande parte porque também desviam uma parte do seu orçamento para outro tipo de atividades, digamos assim. Ou seja, ter filhos custa dinheiro, de facto, e as pessoas hoje em dia preferem muito mais o segundo ou terceiro carro, a zona, fazer uma viagem, a fazer uma viagem, etc, etc, e dá trabalho ter filhos, não é? E há uma cultura europeia, o problema não é só português. Em Portugal adensa-se mais, mas para ver como nós somos, deste ponto de vista até culturalmente estamos atrasados, no Norte da Europa isto está-se a inverter, isto é, a Escandinávia, que tanto cega, não é? Já começou a perceber que ter filhos e a renovação da população é uma condição fundamental, nem que seja por questões económicas, exatamente, para assegurar que haja um conjunto de pessoas que vão pagando as contribuições. Portanto, eu acho que o problema cultural é mais de fundo. Acho que houve uma política, então, com os meus de Sócrates, foi terrível, de não considerar a família como um pilar fundamental da sociedade. E, portanto, tudo se fez para atacar a família. Desde o problema da separação, dos divórcios, diz-se diz-se, não, e é verdade. É mais fácil uma pessoa divorciar-se do que despedir a mulher a dias. E, portanto, tudo isto contribui, pois não há uma política habitacional que favoreça a família, portanto, isto contribui para quê? Para que as famílias sejam mais pequenas. E isto é uma espécie de um tsunami, é uma onda gigante que lá vem, há meio dúzia de pessoas que falam e insistem neste problema, e nós, como habitualmente, vamos perceber o problema quando há pouco a fazer, que é daqui a 10 ou 15 anos, quando já não é muito a fazer. E, como dizia bem, isto ter filhos e tê-los em idade ativa... leva uns anos, não é? Mas existem condições para as pessoas terem filhos atualmente, tendo em conta a austeridade imposta ao país? Não, claro que existem, claro que o Estado tem que ajudar, não é? Para isso há que devia haver uma política ativa discriminativa por parte do Estado, coisa que não há, porque trata da mesma forma, por exemplo, fiscalmente, uma família com 3 filhos, que hoje em dia é considerada uma família numerosa, do que uma família que só tenha um filho. Ora, deveria haver aqui uma discriminação positiva na política da habitação, rigorosamente a mesma coisa. Na questão da educação, exatamente a mesma coisa. Essa hipótese devia ser contemplada na reforma do arrendamento urbano? Eu acho que é fundamental, exatamente, incentivar para que as pessoas tenham filhos. Porque senão, e o problema, digo-lhe, o problema não é só de Portugal, o problema é da Europa. É da Europa toda. É uma questão, e eu acho que também é uma questão de valores, como estavas a dizer, que as pessoas hoje, se calhar, preferem gastar na tal viagem ou em consumo do que desenvolver a família. Portanto, a única forma que o Estado tem é de criar esses incentivos positivos. Não será também porque a viagem é uma coisa mais efêmera? Talvez, e um filho não? Pois, mas tem a ver com um conjunto de valores que as pessoas hoje, se calhar,
Estamos numa sociedade que quer usufruir mais de determinados bens do que há 20 ou 30 anos. E, portanto, é uma questão cultural. Mas a forma de combater essa questão cultural, percebendo que, e sem qualquer avaliação de natureza moral, só de uma avaliação, digamos, objetiva e económica, porque o impacto disto vai ser enorme dentro de 10 ou 20 anos, é criar um conjunto de incentivos que, digamos, faça com que as pessoas investam mais na família. Não é? Quando fala do impacto enorme, é possível quantificar esse impacto? Eu não conheço em detalhe os trabalhos, mas é possível ver, digamos, a pirâmide demográfica a alterar-se, em que a base está cada vez mais estreita e o topo mais largo. Acho que é daqui a 10 ou 15 anos que há mais pensionistas que ativos. O Professor Medina Carreira passava a vida a falar destes problemas todos que agora toda a gente ouve. E ele anda a falar há muito tempo, e bem, exatamente o problema demográfico. E ainda ninguém o ouviu. Claro. Daqui a 10 anos vão recordar, depois passam umas imagens de arquivo do professor Medina Carreira a falar do assunto. Mas vai ser um problema. Porque você não vai ter quem desconte para nós. A Newsweek tinha aqui há uns anos uma fotografia na primeira capa, era The New Face of Europe. E apareceu um indiano com turbante. E, portanto, a Europa vai tentar minorar este problema abrindo as portas. Imigração. E eu acho que enfim, a terra é de todos e, portanto, todos nós devemos usufruir isso, mas isto vai criar, a prazo, até problemas de identidade cultural. Porque, a certa altura, a força imigrante vai ser muito maior. E essa política é correta? Não, eu acho que se devia pensar sobre o assunto. Porque eu acho que a terra é de todos e, portanto, temos que a partilhar com todos, com africanos, com asiáticos, e quem tem mais deve partilhar com quem tem menos. Sendo isso verdade, também tem que ser aqui uma política realista, porque senão, a certa altura, os países também ficam sem identidade cultural e sem... E tem que haver estruturas de acolhimento e de integração para essas pessoas não caírem aqui de paraquedas e não se integrarem dentro de um modelo social que nós valorizamos, não é? Portanto, há um trabalho também de fundo a fazer nessa área. Mas vou continuar a insistir nesta questão, pegando também nos últimos dados do recenseamento que dizem que grande parte da população em Portugal depende de outros financeiramente e economicamente. Como é que também aqui se promove a natalidade? Se as pessoas dependem financeiramente umas das outras. Quando depende de outros, eu julgo que estamos a falar já da questão de pessoas que estão em idade de reforma ou de seriedade e que dependem, digamos, da sua família mais jovem, não é? Voltamos outra vez à mesma questão, quer dizer, cada vez esse número de dependentes vai ser maior e o número de pessoas em vida ativa vai ser menor. Portanto, aqui a questão de fundo é realmente essa, não é? É conseguir inverter esta pirâmide. Só essa pirâmide demora 10 ou 20 anos a inverter. Isto é uma onda que vai avançando e que não se consegue inverter de um dia para o outro. Isso até tem outro tipo de custos sociais, não é? O apoio domiciliário a pessoas mais velhas, que aqui há 2 ou 3 gerações as pessoas iam ficando em casa de familiares, pessoas ainda ativas, não é? Iam fazendo o seu serviço, estavam com os netos, até prestavam algum serviço de apoio doméstico desse ponto de vista. E hoje em dia, com a diminuição das famílias, não é? Antes uma criancinha, antes um idoso tinha vários netos. Agora é ao contrário, não é? Uma criancinha tem vários avós. E, portanto, o que isso vai acontecer é que também, do ponto de vista social, isso começa a ser um encargo cada vez mais pesado, porque as estruturas sociais têm que começar a acolher uma série de pessoas com alguma atividade, com 70, 80, 90 anos, que ainda estão bem de saúde, porque a saúde, graças a Deus, e o progresso médico ajuda as pessoas a manterem-se em funções, mas que também não podem viver sozinhas. E isso também, do ponto de vista de encargo social, para a sociedade, isso eu estou a falar em termos económicos, isso vai ser um peso enorme, está a ver? Mas nós, as usual, vamos pensar no assunto quando já haver pouco a fazer, como é. Portanto, tendo em conta que essa pirâmide leva 10 anos a inverter, no mínimo, estas políticas já pecam por tardias. Já estamos atrasadíssimos. Voltando ainda à questão dos desafios que se colocam para Portugal este ano, acha que a política adotada está a ser a correta? Eu julgo que é a política possível, não é? Portanto, nós temos um acordo para cumprir com a Troika. Julgo que, desse ponto de vista, as coisas estão a acontecer de uma forma bastante positiva. Esse feedback que temos tido das várias instituições que vão supervisionando esse acordo. E hoje Portugal é referenciado
como um país exemplo nessa matéria. Ainda ontem teve aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros francês e referiu isso. Portanto, desse ponto de vista, acho que as coisas estão a correr bem. Portugal está a ser o bom aluno? Está a ser o bom aluno no sentido positivo, não é que nos portamos todos muito bem, acho que estamos a fazer o caminho que temos que fazer. Pena é que não tínhamos começado antes, porque se calhar hoje era mais fácil fazer essa correção. Acho que há ainda alguns aspectos que são muito importantes, que têm a ver com uma política de crescimento. E, portanto, há sinais, digamos, de que têm que ser dados à economia, de políticas positivas e de apoio ao empreendedorismo, de apoio à exportação, de apoio às PMEs, que estão a ser dados, mas que todos os sinais são poucos. E, portanto, o enfoque, para mim, tem que ser, nesta fase, em políticas de crescimento, porque, do ponto de vista, digamos, da racionalização da estrutura do Estado, etc., julgo que as coisas estão a correr bem, não é? Pedro Vassal, o que é que lhe parece? É um pouco isso, quer dizer, eu acho é bom que esteja a existir alguma paz social, não é? Quer dizer, há sempre situações, já tivemos uma greve geral e tal. E vamos ter mais. Pois, tirando o problema dos maquinistas que fazem a greve à segunda, quarta e sexta, quando em que lhes apetece, porque têm guardado as garantias, o que é uma situação que legalmente devia ser revista, julgo eu, porque é uma meia dúzia a parar um país inteiro, que eu acho uma coisa perfeitamente inadmissível. Vai com certeza haver greves e algumas para a semana já temos a dos portos etc. nacionais e a CGTP também já convocou uma para o mês que vem, salvo erro. Pronto, era importante de facto garantir essa paz social, porque os empresários, então quem está de fora, liga muito a isso. E isso tem que lhe dar alguma segurança. Eu percebo que de facto tem que ser dado mais apoios para a área do crescimento. Não é muito fácil, não é? Porque também não há muito dinheiro para distribuir, o investimento público é diminuto, do ponto de vista fiscal eventualmente poder-se fazer qualquer coisa que já se faz, mas também a margem de manobra não é grande. Há uma alteração na legislação laboral, talvez na justiça as coisas pudessem dar um bocadinho mais, parece que isso dá alguma confiança maior aos empresários, e falo por mim, quer dizer, a gente quando tem um problema qualquer faz tudo porque já sabemos que chegamos à justiça e paramos ali, estamos ali a conversar durante 10 anos e pagamos ao advogado e ajudas disto e daquilo e daquilo outro. E taxas de justiça para trás e para a frente. Havia aí algumas coisas que se calhar podiam dar mais depressa e se calhar poder-se fazer um bocadinho mais de marketing político sobre isto, neste sentido, dizer o que está a fazer. Porque aí os empresários estão a ver as coisas um bocadinho... Acha que, e muito rapidamente, antes de irmos para intervalo, acha que com a reforma da Justiça, a Justiça vai ser mais célere? Eu espero que sim, não conheço a coisa ao pormenor. As insolvências aqui vai ser diferente, o que é melhor. Ainda não sou especialista, mas espero sinceramente que sim, porque isso é fundamental para nós. Não é? Já voltamos à conversa, avançamos agora para um curto intervalo da Comissão Executiva, voltamos já de seguida. Até já.